onde eles vão trabalhar? Aí se agora, tipo assim, ó, agora a gente abre um outro leque, tá? De novo, eu não acredito, eu não duvido que não possa ter, mas para mim não faz sentido nenhum, por exemplo, o preto velho ter que ir trabalhar no espiritismo. Não faz sentido para mim, entendeu? Não, tá, para mim também não. De novo, eu não quero criar polêmica, me perdoa, tá? Não é o intuito aqui, não é criar caso. Eu deveria falar Não. isso no canal. Sim. Se eu respondo pelo que eu quero falar, entendeu? Assim, ó, eu não quero criar caso, mas é que assim, ó, para mim não faz sentido. Sabe por Não quê? tem uma lógica, né? Por que um ser, né, com toda a sabedoria que ele tem, e ele tem uma vasta sabedoria na escolha das palavras, porque no tocante ele vai te mudar. O que ele disser, ele vai te modificar com uma palavra. E se isso não é sabedoria, eu não sei o que é. Entende? Por que ele iria estar num lugar onde ele não é bem-vindo? Qual é o intuito disso? Não, e são duas estruturas diferentes, né? Ou seja, uma estrutura que sempre renegou uma manifestação daquele que realmente tem uma origem, e essa origem ela é africana, essa origem ela é indígena, e você tem uma estrutura que remonta, que se organiza dentro dessas duas no ponto de partida. Então, assim, eu preciso entender as estruturas. Ah, mas não tem o mesmo propósito? Cada estrutura, cada macaco no teu galho. Então, eu posso utilizar de entendimento espiritual algumas coisas, mas eu não posso imputar uma verdade absoluta em cima de uma identidade. É isso, porque o trabalho operacional, ele muda dentro dessas estruturas. Eu posso até ter alguém que é um preto velho, um caboclo que chega numa estrutura mais espírita, porque ele está acompanhando alguém, ele se adapta ali, mas você vê na história, você vê em vários relatos que a coisa começa a mudar de figura. A rota começa a mudar. Por quê? Porque o operacional é diferente. É muito simples de você observar. Você precisa ter clareza e honestidade para entender que são duas estruturas diferentes. Elas conflitam pelo modelo de trabalho. É isso. Eu conheço um centro espírita aqui na minha cidade que tem pretos velhos trabalhando, porém, eles aceitam a linha de preto velho. É isso. Olha aí. Simples, né? Aí me diz, por que o preto velho iria trabalhar num lugar onde ele não é aceito, cara? Daí, tipo assim, ó, limitar a inteligência, a entidade dele, é aceitar que são menos evoluídos. Vocês acreditam que o nosso povo brasileiro é 90% banto ameríndio? Pois é, se eu te disser que não, eu tô contra a minha live falando sobre bacuros. Lembra? Então, como que a gente vai renegar na Umbanda que um caboclo foi um indígena brasileiro e ponto final? Tu viu que o Menossi tu tem que ficar ligado, porque ele tem as pegadinhas dele, ó. Se tu disser que não, ele diz, ó, peraí, tu falou lá, cara. Então, é a história da lógica. Eu não sou um semi-analfabeto, então eu vou muito pela lógica do que vi a vida inteira, do que ouvi de milhares de caboclos em terra, né? E aí eu penso comigo, qual seria a lógica de um espanhol que faz bife à parmegiana incorporar num caboclo, né? Ser um caboclo na Umbanda? Não tem lógica, né? Um espírito que tem um histórico completamente fora das nossas tradições indígenas e banto, né? Dos pretos que vieram da África, né? Então, eu fico tentando ir pela lógica, né? O meu preto velho me deu um presente de aniversário me contando a história dele, do caboclo, uma coisa louca que um dia eu conto. Então não tem lógica você sair e apagar, fazer esse apagamento que fazem, querendo transformar o caboclo numa caixinha, no tal arquétipo lá, que essa palavra me deixa doente, onde cabe qualquer espírito, joga lá dentro. Não falo mais pra ti, eu não tento mais explicar, menor. Roupagem espiritual, hein? Roupagem espiritual pra mim parece teatro. Pô. Vai não sei da onde. Aí eu concordo. Roupagem espiritual eu concordo. Agora, que arquétipo, pra mim, eu não vejo nada de equivocado no termo
no termo da palavra, ainda eu dá até para dizer, mas para mim me parece uma caixinha onde eu ponho um gato, um cachorro, um ganso, um papagaio, um cachorro, tudo lá dentro, e dali sai um caboclo. Quer ver te dar um exemplo? Eu fiz o curso de runas, né? Com a Prof. Andresa, né? Cada runa daquela representa um arquétipo. Ela está me referindo a alguém ou a algo que é um espelho e que vai me dar uma referência, né? Um significado, entende? Então, daí cada cultura tem a sua validação para os seus próprios arquétipos, entende? Mas assim, ó, eu quero um dia, eu vou convencer o menor se ficar relaxar com essa palavra arquétipo. Eu vou convencer, eu vou achar um jeito. Então vai ter que estudar muito. Mas assim, eu acho que a gente tá abrindo aí demais o leque. Vamos voltar para os caboclos aqui, senão daqui a pouco a gente Bom, eu ia fazer algumas perguntas aqui, mas eu já pulei umas aqui que vocês mesmos, sem querer, vocês já responderam. Eu nem fiz a pergunta, vocês já responderam. Então, aí eu já vou perguntar. A gente não respondeu ainda. Hã? Mais uma que a gente não respondeu ainda. Não, eu vou ter que pular as que vocês já responderam sem eu perguntar. Sem perguntar. Então, e o povo está perguntando aí também? Vê se o povo está perguntando. Tem umas perguntas no chat. Então, é que eu estou esperando. Como o chat está em silêncio ainda, está prestando atenção na live e tudo, né? Então, deixa eu só dar boa noite para o pessoal que entrou e está prestando atenção na live. A Dani Lopes, seja bem-vinda. A Sueli Denise, seja bem-vinda. A Silvia. Sueli é irmã aqui do terreiro. A Tati, a Fração, que sempre está nas lives, seja bem-vinda. Quem mais aqui? O Charles também, que está sempre nas lives. Deixa eu ver aqui. A Elizabeth Pimenta, seja bem-vinda. Bom, Ô, Dimas, ali fez uma pergunta ali que eu acho que é bem interessante. A gente vai fugir um pouquinho, mas tem a ver com o caboclo. Então, é que eu ia fazer primeiro a pergunta e depois eu ia para ela mesmo. O que significa desenvolver a linha dos caboclos dentro da Umbanda? O que significa desenvolver espiritualmente os caboclos dentro da Umbanda? Na nossa tradição é a primeira linha que normalmente desenvolvemos, né? Justamente para trazer esse equilíbrio para o médium. Quando o médium começa, para nós, a nossa tradição, tá? Quando o médium começa a entender e se equilibrar com essa entidade, a gente começa a abrir praticamente quase junto para o Preto Velho e um pouquinho mais para frente os herês, justamente para dar esse entendimento para o médium conhecer essas vibrações fortes, né? Uma energia fantástica e dar exatamente o equilíbrio que o pai Maurício estava falando e que eu falei sobre a gangorra ali, né? Então, quando a gente sente que o médium tem já uma vivência de um tempinho já com esse caboclo, que vem trazendo essa mediunidade dele, independente se o médium depois vai apresentar outros frenteiros, outras, né? O médium completamente novo, né? Que se você abre a coroa dele, abrimos com o caboclo, justamente por esse equilíbrio. Porque aí depois vem o Preto Velho, vem os herês, aí depois vem a esquerda, justamente porque toda essa energia dos caboclos vai dar sustentação a esse médium referente às outras linhas. Então, para nós, aqui na nossa tradição, a primeira linha a ser desenvolvida é o caboclo, justamente por causa disso, do equilíbrio. Maurício, eu não sei se é normal que se houve essa alteração ao longo da história, mas eu concordo com o Menossi, porque até onde eu aprendi, onde eu vivi, dentro da casa do meu pai,
lá no terreiro agora, no Ileaxé Caboclos da Mata, né, com a tradição que vem do Pai Miguel e da ancestralidade lá da casa. O caboclo é a base alicerçal para o crescimento mediúnico do médium, porque é ele que vai dar sequência na coroa, a questão de equilíbrio de novo. Eu só estou reforçando aquilo que eu falei no início da live, né, a importância dele, né, porque no atendimento, por exemplo, vamos pegar exemplos práticos dentro da religião. No atendimento, o caboclo ele tem respostas diretas e rápidas, são precisas, né? No passe, o caboclo ele é forte, ele tem a energia que é ligada à natureza, onde que provém toda a essência do caboclo e toda a essência da Umbanda, né? Dentro da natureza, né? E ele vai saber, através do passe e dos conselhos, puxar para ti o teu eu mais verdadeiro. Então, procurando o sentido, né? E te mostrando o significado de ser feliz, de ter harmonia, de trabalhar em total equilíbrio com o ambiente e com as pessoas ao teu redor. Então, todo esse sentimento de equilíbrio cultural e equilíbrio emocional também é ele que te vai trazer, porque essa é toda a fonte que vem da cultura indígena, sabe? Então, eu acho que o caboclo é primordial para os trabalhos da Umbanda e para o desenvolvimento mediúnico, né? Ele que vai alicerçar essa caminhada, né? Óbvio, a gente tem as casas, por exemplo, que são chefiadas por outras linhas. Por exemplo, minha casa se chamava Tenda de Umbanda Tio Chico de Aruanda, né? Então, mas meu caboclo que me levou até a possibilidade de abrir essa casa, entendeu? Exatamente. Eu só fui reconhecido como um cacique de Umbanda quando o meu caboclo estava pronto, eu estava pronto para receber esse fundamento do caboclo e receber esse axé, entende? Então, eu não sei onde se perdeu essa questão, mas deve ter se perdido, porque se há dúvidas, há dívidas, né? Então, é fundamental, na verdade, para mim, é o alicerce do desenvolvimento mediúnico. Eu corroboro 100% com o que o Menossi falou. Ele vai trazer também, vai te ensinar a conviver em grupo ali da corrente, né? Ele vai te ensinar a respeitar aquele irmão que está do seu lado, mesmo que você não aprenda, que a gente sabe que os médios, todos nós temos nossos defeitos humanos, né? Então, ele vai te ensinar, inclusive isso, a conviver em um grupo, porque uma tribo, eles têm que viver em grupo e todos trabalhar por todos, né? Em todos os sentidos. Sim. E eu já li até alguns relatos que de amamentação, de cozinhar, todas as mulheres cozinhando junto, fazendo lá a farinha, fazendo a comida que fosse lá, o peixe, e que todos comem junto. Então, representando dentro de um terreiro, ele vai, além de tudo, trazer uma educação mediúnica para esse médium, para todos os médiums da casa ali, dentro daquela corrente. Uhum. Né? E a sua energia, a gente não precisa nem falar nada, né? Abre qualquer caminho, o seu ir lá, né? O seu brado, né? É uma expansão de energia, a chegada dos caboclos, que quem está sentado fica de pé, né? É impressionante. O caboclo realmente é o pilar exatamente dessa gangorra da vida aí, né? Do equilíbrio da gangorra da vida, do início até o fim. Meu pai, quando começou a me desenvolver, ele falava que eu era muito rebelde. Para tratar essa rebeldia, era o caboclo que tinha que vir para resolver. E eu fui, e todo o meu desenvolvimento mediúnico, a minha maturidade espiritual, o seu Pena Branca que me acompanhou. Depois ele passou a bola para o chefe. Mas ele fez questão de me acompanhar. E foi muito engraçado, porque é bem isso, né? É um estado, imagina, jovem, né? Ou seja, os hormônios todos bagunçados, e você tem ali um contato espiritual chegando para você e você não sabe lidar com isso. E isso também se mistura à minha relação com a vida, né? Com o trabalho, com a família, né? Com o meu grupo ali, que era um estado, sim, de rebeldia. E aí, quando eu passo
a fazer esse desenvolvimento, as coisas começam a ter encaixe. As coisas da vida começam a fazer mais sentido. Então eu tenho esse equilíbrio, né, melhor na minha carreira profissional, nos meus estudos, né, com a família, com a relação com os mais velhos. Voltei a ter aquela mesma postura que eu, de alguma maneira, por uma situação bem específica, eu fiquei rebelde, né? E aí o caboclo vem para alinhar isso, para falar para você, né, acorda para a vida aí, você tem que andar aqui, ó, né? Não é nem para lá, nem para é aqui no meio. E eu vou te guiar nessa trajetória, né? Então, para mim, que teve essa experiência de desenvolvimento com o caboclo, ainda mais uma fase muito crítica, que é a adolescência, foi fundamental, não só para eu me desenvolver espiritualmente, para ser médium de Umbanda, mas para eu ser gente na vida. Por isso que eu sempre amarro essas duas coisas. Não adianta eu só ser o cara mais correto espiritualmente, o cara mais que sabe todos os preceitos, todos os rituais, sabe abrir e fechar a gira, sabe fazer trabalho, etc. Mas eu na vida eu sou um cara bagunçado, indisciplinado, desorganizado, desequilibrado. Ou seja, para que serviu então incorporar um espírito que traz exatamente essas questões, né? Essas especializações que o caboclo vem, que é para te dar aquela pancada na vida para você acordar e aí você seguir com o teu processo de desenvolvimento com outras linhas. Aí, obviamente, veio o Preto Velho e depois de muito tempo veio a criança aí para dar uma sustentada. Mas eu acho que eu não sei se perdeu essa questão de você começar o desenvolvimento, isso nos mais tradicionais, né? Terreiro mais pé no chão mesmo. Eu acho que não se perdeu. O que a gente consegue ver é que a modernidade não está dando mais atenção a esse desenvolvimento inicial com a linha de caboclos. Ali, como o pai Maurício falou, ela fez uma pergunta interessante aqui. Segunda pergunta para os pais e convidados. O que seria o caboclo na questão cultural? O caboclo seria nossa própria ancestralidade? E muitas pessoas distorcem essa figurativa. O que vocês acham? E eu tenho uma outra pergunta referente à ancestralidade que vou fazer em seguida. Então, eu queria aproveitar, porque daqui a pouco eu preciso sair, mas então, para aproveitar o máximo, de novo, quando a gente fala de ancestralidade, eu tenho um viés, talvez muitas pessoas não concordam, mas quando eu falo de ancestralidade, eu procuro focar na minha ancestralidade familiar. Quando eu falo para mim como meu ancestral familiar. O caboclo, ele pode ser meu ancestral, minha própria ancestralidade, se eu tiver esse laço consanguíneo com o indígena, tá? Se eu tiver esse laço consanguíneo com o indígena. Agora, a gente está falando do quê? De ancestralidade nossa, consanguíneo, a gente está falando de ancestralidade espiritual. Aí é outra coisa diferente. E quando a gente está falando de espiritualidade de Umbanda, a gente precisa entender que está tudo isso entrelaçado nessa amálgama da Umbanda, e sim, daí ele é também o meu ancestral dentro daquilo que concerne a eu ser. Por exemplo, lá a gente tem o Ori Axé da nossa casa, né? E a partir dessa quarta-feira eu passo, agora até vou repartir aqui com vocês essa informação, nem falei nem no grupo ainda. A partir dessa quarta-feira, oficialmente, eu passo a ser um pai Maurício, né, dentro do nosso Ori, dentro do Milê Axé, dentro do Ori Axé da minha casa, da nossa casa. Por quê? Porque daí eu tenho um filho, eu estou tendo um filho que está sendo iniciado, né, a sua cambuca do caboclo, está sendo feito o seu assentamento para o caboclo já lá. Então não é só a segurança, ou como
no culto de nação fala oborizado, né? Não é só o bori ou a segurança de Oxalá, é o próprio assentamento dito, a gente chama cambuca, né? Então, então, pela primeira vez, de todos os filhos que eu tive, é a primeira vez que eu vou ter um filho que realmente está tendo um assentamento da entidade dentro do Oriaxé da casa. Os outros tiveram boiadeiro, tiveram seguranças de Oxalá, que daí é como se fosse segurança de quartinha, como os irmãos falam. Tem um trabalho todo feito de fundamentação ali, sim, né, com lavagem e tal, com ervas, mas daí esse propriamente dito a gente vai estar falando. Então, assim, ó, vou pegar isso como exemplo. O meu